Olá, olá, bom dia. Está começando mais uma live Berk. Eu vou só esperar alguns minutos para que a gente possa iniciar a nossa live com a Karenina Tito para falar sobre responsabilidade civil pela infidelidade virtual. Então, só esperar alguns minutos aqui para que a gente possa começar mais uma live Berk toda quarta-feira. Quem quiser fazer perguntas, comentários, é só fazer, pode fazer logo aqui embaixo, nesse símbolo que tem um quadrado e uma interrogação, ou também fazer aqui nos nossos comentários, que eu passo a pergunta para a Karenina Tito, para que a gente possa conversar hoje sobre responsabilidade civil e infidelidade virtual. Então, só esperar alguns minutos que a gente já começa a nossa live. A Karenina já deve estar entrando aqui. A nossa convidada de hoje é a Karenina Tito, para que a gente comece a conversar sobre esse assunto. Olá, Karenina, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu acho que a minha câmera tá diferente. Acho que essa câmera tá virada, isso. E você tem como alterar a sua ou não? Porque Não, eu acho que seu celular tá em pé, Karenina. não, tá deitado. Tem que colocar seu celular em pé. A live só funciona com o celular em pé, infelizmente. Senão todo mundo vai ter que assistir a gente com o celular deitado também. Peraí. Agora eu vou ter que fazer umas alterações aqui. Não se preocupe, temos todo o tempo ainda. Estou fazendo aqui uma gambiarra. Isso é normal, tá? A gente vive de gambiarra quando a gente faz live, Karenina. É porque ninguém vê os bastidores, entendeu? Eu coloquei no pé, mas vamos ver se é assim. Pronto. O máximo que eu consegui. Tá ótimo, Karenina. Você tá me ouvindo bem? Peraí. Tô ouvindo bem. Sim. Bom, Karina, um prazer falar com você. Primeiro eu agradeço em nome do IBERC, em meu nome, a sua participação em mais uma live do IBERC. Um tema bem quente, né? Um tema, sem sombra de dúvida, polêmico, mas que a gente vai poder conversar hoje sobre esse tema. Então já fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação de hoje, tá, Karenina? Ok. Eu que agradeço. Eu quero primeiramente dizer que eu estou muito feliz de participar da live do IBERC, um instituto que cresce a cada dia, que tanto orgulha quem faz parte dele, né? E também fazer um agradecimento especial e uma saudação especial ao professor, queridíssimo professor Cláudio, a quem eu tenho uma estima e admiração grande, agradecê-lo pelo convite. Tá Posso iniciar me apresentando também, não é? Por favor, Karenina, eu ia te apresentar, mas, por favor, se apresente que eu complemento aqui a sua apresentação. Tá certo. Meu nome é Karenina Tito, sou advogada, professora, mestre em Ciências Jurídico-Empresariais e doutoranda em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E foi exatamente me debruçando sobre as pesquisas do doutoramento que eu me deparei com essa temática. Karenina, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Qual é o seu tema, na verdade, hoje de doutoramento? E se você está se debruçando sobre responsabilidade civil e infidelidade virtual ou algo próximo a esse tema? Não, a minha temática da pesquisa do meu doutorado é sobre a responsabilidade civil do casamento. Está dentro da responsabilidade civil no casamento. E a infidelidade virtual é uma das temáticas. Então, eu me deparei com essas pesquisas sobre tudo que abrange a responsabilidade civil dentro do casamento é objeto de pesquisa. Ótimo, até porque quando eu fui fazer uma pesquisa, Karenina, para rapidamente conhecer mais um pouco você, poder te apresentar, eu vi que você está sendo orientada pela professora Ana Mafalda Castanheira Neves, de Miranda Barbosa, professora de todas nós, né? Também forte participante aqui do IBERC. Então, eu fiquei curioso para saber exatamente qual era o seu tema de doutorado, Karenina. Sim, Mas
professora Mafalda é maravilhosa, ela é mestre, entendeu? Ela é a minha fonte de inspiração. Mas para que a gente possa começar a conversar um pouquinho hoje, Karenina, eu queria saber de que maneira você enxerga, já que você está falando um pouco mais sobre responsabilidade civil do casamento, está pesquisando esse tema, de que maneira você enxerga os impactos que as tecnologias, como aplicativos, enfim, vem impactando a vida conjugal, né? Especialmente aí no âmbito da fidelidade, da monogamia. E se é possível a gente falar em responsabilidade civil por infidelidade virtual, ou seja, de que maneira esse mundo virtual vem impactando a vida dos cônjuges, Karenina? Então, é o seguinte, é sabido que o dever de fidelidade conjugal surge principalmente como um dever de não praticar relações sexuais com terceiros. Então, o que está em causa aqui é se esse dever também poderá englobar um aspecto de ordem moral, à luz dos direitos de personalidade, do bem jurídico honra e dos bons costumes. Então, um bom entendimento da pergunta que foi feita, se é possível falar em responsabilidade civil por infidelidade conjugal, implica admitir o impacto da internet, sim, nas relações sociais, e em particular nas relações conjugais. O surgimento de afinidades erótico-afetivas virtuais, fora da relação, e de questionar a noção que temos de infidelidade no âmbito da responsabilidade civil no casamento. E faz todo sentido, principalmente porque novos comportamentos podem implicar o quê? Diferentes soluções jurídicas e permitir identificar novos danos. Falando de comportamento que surge à distância, online, através do texto, da imagem, da voz, de vídeo, como forma de encetar um relacionamento com conteúdo erótico, afetivo e pornográfico no mundo virtual. Também fruto de um aumento exponencial da existência de websites, de relacionamento, chats em plataformas de Instagram, de Facebook. A diferença daquelas relações extraconjugais antigas, estabelecidas à distância, que era carta, telefone, é bem significativa. Até porque a internet utilizada nos atuais meios de comunicação, através dos smartphones, tablets, laptops, permite o quê? Uma maior mobilidade, o anonimato e a privacidade. Agora, o problema, à luz da responsabilidade civil entre cônjuges, é mais complexo do que aparenta. Em primeiro lugar, devido à própria noção da natureza do dever de fidelidade conjugal. Os avanológicos possibilitaram o quê? Novas formas de relacionamento e que colocaram o quê? Em crise o próprio conteúdo de fidelização do problema também para o mundo virtual. Em segundo lugar, é essencial identificar o bem jurídico que se pretende proteger, com a tutela jurídico-civil perante as práticas da infidelidade virtual, o que está intimamente ligado à ilicitude e que tipo de responsabilidade estamos falando? Da extracontratual ou da contratual? E em terceiro, cumpre também perceber a existência do que tipo de dano identificado com as práticas de ciberinfidelidade. E, por fim, focados numa teoria do processo civil, toda aquela questão, aquela velha história, se é cabível uma prova ilícita no processo. Então, são estas as questões que propomos o quê? Debater, que estão interligadas com a responsabilidade civil por infidelidade virtual. Bom, só para relembrar aqui, Karenina, já que agora a gente já tem alguns minutos de live e os nossos seguidores começaram a nos assistir, hoje a gente vai ter o sorteio da obra coletiva do IBERC, que a Karenina Tito participou, a obra chamada Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias, coordenados pelo professor Nelson Roosevelt Guilherme Guimarães. Então, quem estiver participando da live, até o final da live, a gente vai fazer esse sorteio. E, além disso, só para que a gente possa continuar a nossa conversa sobre esse assunto, Karenina, todo mundo que nos acompanha, pelo menos, tem percebido que as transformações no âmbito da família têm sido bem intensas, sobretudo nas relações conjugais, né? A gente tem passado aí por diversas transformações, os deveres conjugais têm sido fortemente atingidos, sobretudo dois deveres conjugais, me parece que são mais atacados nos últimos tempos. O primeiro
É o dever de coabitação e também o dever de fidelidade, né? Ou seja, a monogamia que sempre estruturou o direito de família brasileiro, ela vem passando aí por algumas revisões para dizer o mínimo. Inclusive com alguns autores dizendo que é possível você afastar esse dever de fidelidade por meio de pactos antinupciais, que não haveria óbice para pessoas adultas e capazes de realizar, né, esse tipo de disposição por meio de pactos antinupciais. O direito de família também se distanciou da culpa, né, Karenina? Então, hoje, Sim, a melhor doutrina de direito de família já não fala que a gente não pode mais assentar a culpa para fins de separação e de divórcio. Então, a gente ainda pode falar no conteúdo moral do dever de fidelidade conjugal? Quais são os efeitos que esse dever conjugal de fidelidade ele ainda produz? olha só, é curioso que o Supremo Tribunal de Justiça português, ainda nos anos 80, certo? Ele considerou uma infidelidade matrimonial de ordem moral o fato de um dos cônjuges escrever uma peça literária que se imaginava copular com uma personagem desse escrito que não seu cônjuge. O que isso significa? Que a fidelidade pode ser entendida como um determinado conteúdo moral. Na verdade, a tese que prevalece, por exemplo, no direito português, identifica o dever de fidelidade com um duplo dever. O dever de fidelidade física, lógico, e o dever de fidelidade moral, que é o conteúdo que impede qualquer ligação afetiva erótica do cônjuge com o terceiro. Ou seja, a troca de mensagens, imagens, sons, vídeos de cariz íntimo e sexual entre um dos cônjuges com o terceiro pode ser pensada exclusivamente numa perspectiva de infidelidade moral. Não há contato físico, mas há contatos cibernéticos e ligações amorosas com terceiros que poderão tornar insuportável uma vida em comum de união, leito, mesa e habitação. Esses atos de que falamos inserem-se no contexto em que o cônjuge e o terceiro, na maioria das vezes, nem se conhecem pessoalmente, mantendo apenas o quê? Um contato no mundo virtual. Então, ali poderá estar até em causa uma verdadeira tentativa de adultério, considerando que, segundo a experiência comum, esses atos que se podem seguir na realidade, da virtualidade para a realidade, denunciando o propósito da natureza sexual do cônjuge lesante com o terceiro. O comportamento, ainda que numa fase preparatória, interfere na esfera sexual do matrimônio, porque são suscetíveis de satisfazer as intenções de um dos cônjuges sem interferência do outro. Ou seja, a internet, de fato, ela criou novas formas de ser infiel. Mas o dever de fidelidade, então, na sua opinião, seja ele tanto no aspecto da conjunção em si, da prática em si, seja ele com relação à tentativa no âmbito virtual, ele ainda tem um conteúdo importante dentro do direito brasileiro e, portanto, ele ainda produz efeitos jurídicos. Então, o dever de fidelidade é um dever e deve ser observado pelos cônjuges, Karenina? Sim, sim, olha, vamos, admitindo que existe um conteúdo moral no dever de fidelidade, a questão aí é saber se a infidelidade virtual tem ou não uma relevância jurídico-civil. Nos dias que correm, é difícil realmente defender os comportamentos que são dignos da tutela de responsabilidade civil, apenas porque lesam sentimentos gerais de moralidade sexual, ou apenas porque correspondem à violação clamorosa dos bons costumes. É necessário procurar, com algum rigor técnico-jurídico, o conteúdo da ilicitude e dos possíveis bens jurídicos protegidos pela ordem jurídico-civil. Mas também, Vitor, importa olhar para a perspectiva jurídico-civil do cônjuge lesado. Veja bem, o problema é que as conversas com cariz erótico não caracterizam tecnicamente o adultério, pela falta de contato físico. Ou seja, não se pode dizer, obviamente, que há práticas sexuais consumadas. Mas ainda assim, ao nível da ilicitude, nós podemos admitir que está em causa, sim, uma ofensa à personalidade moral, o que se insere no âmbito do direito geral da personalidade ou no direito do livre desenvolvimento da personalidade. E quando falamos de direitos de personalidade ou em personalidade moral, remetemos à questão do bem jurídico aí, à honra.
Eu vou fazer dois comentários agora, Karine. No primeiro, Sim. tem até uma pergunta da Flaviana Rampaz. Eu até agradeço que ela está aqui com a gente desde o início já. Olha, A Flaviana está aqui grande para ela. te prestigiando, Karenina. Também João aproveito para dizer que o João Pedro, Pedro meu Leite amigo. disse que você falou perfeitamente, te elogiou. Mas a Flaviana faz a seguinte pergunta, Karenina: se esse dever moral de fidelidade conjugal ele está vinculado à boa-fé? E eu complemento, já que você falou o termo adultério, qual os impactos que a, vamos dizer, a não menção que a gente não tem mais hoje no Código Penal a respeito do adultério eventualmente provocou nesse tema? Para você, tem algum efeito ou mesmo a não menção mais no Código Penal do adultério não vai provocar, da bigamia, não vai provocar nenhum tipo de efeito na análise jurídico-civil desse tema? Não, a questão tanto do adultério como a questão da culpa, isso não é mais significativo. Por quê? Porque na questão que o peso da responsabilidade civil por quebra do dever de fidelidade conjugal é a ofensa realmente aos direitos de personalidade. Imagina se isso é externado de forma a causar uma humilhação, constrangimento público, certo? Lógico que cada caso é um caso, cada um vai assimilar de uma forma um tipo de infidelidade na esfera social em que você vive, certo? Porque a questão do direito de personalidade, a honra, ela é vista também de duas formas. Como a sociedade lhe vê, como é que você é inserido no meio social e como você também se vê, certo? Então, a questão do adultério, da forma no quesito penal e também na questão da culpa, não é a responsabilidade civil por quem gerou a culpa, e sim por quem realmente ofendeu a sua integridade moral. E E esse sim, pode falar. Não, e esse dever de fidelidade conjugal, esse conteúdo moral dele está vinculado à boa-fé? Você vincula de alguma maneira ou você acha que não está vinculado? Sim, é toda aquela questão do conceitual, uma base bem filosófica, né, da questão da moral, o que é a moral e os bons costumes, definir a moral, os bons costumes. Não vou dizer, a questão da boa-fé entra aí na questão da questão do próprio casamento, do contrato que você tem de, de honrar aquele compromisso do casamento e todas as consequências que vêm em relação a ele. Bom, Karine, a gente consegue, se a gente admitir, por exemplo, que existe um conteúdo moral no dever de fidelidade conjugal, a gente tem que dar um segundo passo, a gente tem que tentar compreender se a infidelidade virtual, né, e aí, né, no âmbito moral, tem ou não relevância jurídico-civil. Ela tem relevância jurídico-civil também? Ou como que você entende a relevância jurídico-civil da infidelidade virtual? Sim, ela tem a questão da relevância jurídico-civil, porque nós estamos tratando aí com os direitos de personalidade, direitos absolutos, que é o bem jurídico honra. Como eu falei anteriormente, você tem que olhar para o lado do cônjuge lesado. Se você admitir que está em causa uma ofensa à personalidade moral, que se insere no direito geral da personalidade, você tem que deixar também a questão do livre desenvolvimento da do cônjuge. Então, tem uma relevância jurídico-civil, sim. A questão que nós vamos tentar compreender essas fantasias eróticas com terceiro, no espaço virtual, isoladamente, se elas são suficientes para gerar um dano moral indenizável. Aí é outro contexto. É inegável que a infidelidade virtual poderá causar uma crise na confiança dos deveres matrimoniais de fidelidade recíproca. Mas também é inegável que a tutela jurídico-civil apenas se justifica quando as repercussões são suficientemente graves e lesivas ao equilíbrio psíquico, emocional e social do cônjuge traído. Predomina aquele entendimento geral de que a infidelidade entre os cônjuges, por si só,
por si só, ela não gera necessariamente um dano moral, pois nem sempre se atribui um dano na esfera moral de um dos cônjuges devido a dissabores em decorrência do descumprimento de deveres de fidelidade. Seguindo o entendimento, o próprio STJ vem firmando seu posicionamento, no sentido de que a mera frustração e mágoa, sentimentos naturais na dissolução do casamento, não são superiores aos dissabores naturalmente enfrentados entre os cônjuges no término de uma relação afetiva. Em certos casos, o mesmo tribunal decidiu que a prática de adultério, isoladamente, não se mostra suficientemente a gerar um dano moral indenizado, sendo necessário que a postura do cônjuge infiel seja ostentada de forma pública, comprometendo a reputação, a imagem, a dignidade do companheiro. E a posição da jurisprudência majoritária no Brasil é de que há dano moral se ficar demonstrada a gravidade do caso, na medida de repercussões graves e lesivas ao equilíbrio psicológico, emocional do cônjuge lesado, considerando também os reflexos sociais da sua própria imagem. Então, a dor, a tristeza da infidelidade virtual não configuram necessariamente um ato lesivo dos direitos de personalidade que atinja a outra parte de maneira que, por si só, preenche os pressupostos da responsabilidade civil, extracontratual, certo? Que é exatamente também essa dualidade da questão da responsabilidade civil, é discutida numa responsabilidade civil no casamento. Já, por exemplo, Maria Berenice Dias, ela defende que haja uma igualdade, não existiu o dever de indenizar quando não há um dano grave, certo? Não cabe qualquer descumprimento do dever de fidelidade. Então, a infidelidade virtual poderá atentar, em abstrato, contra os deveres de fidelidade exigidos em qualquer relacionamento, mas somente em circunstâncias específicas, graves e reiteradas, que poderá configurar um dano para a esfera da personalidade do cônjuge lesado. Por exemplo... Carolina, seguindo nessa linha... Só um exemplo aqui, no Brasil... Desculpa, pode concluir, por favor. No Brasil, teve um caso que o cônjuge, até em juizado especial, que o cônjuge lesante foi condenado ao pagamento do equivalente a 20 mil reais porque manteve relacionamento com uma outra mulher durante a vigência do casamento. Pois bem, tendo sido a traição comprovada por e-mails trocados entre ele e a amante. Então, para o juiz da causa, ele disse o seguinte, que esse adultério, aliás, ele usou adultério, mas na verdade foi uma infidelidade virtual, foi demonstrado pela troca de fantasias eróticas. Mas a situação ficou agravada porque, nessas ocasiões de e-mails, ele fazia comentários bem chocosos à esposa. Então, a vida sexual da esposa. Então, ele considerou o magistrado, a traição por si só já causa realmente um abalo psicológico. Mas isso também não quer dizer que caiba uma indenização. Então, ele considerou que a honra subjetiva da autora foi muito mais agredida em saber que seu marido, além de traí-la, ele também não respeitava. A questão do respeito é residual, fazendo comentários quanto à sua vida íntima perante a amante. Então, é aquela questão que a honra, nesse caso, é pensada em duas perspectivas. A subjetiva, que significa o respeito e consideração que a própria pessoa tem de si, e a objetiva, que é o respeito que a pessoa tem no meio social. Então, assim como ocorre com a vida real, a infidelidade virtual poderá possuir diferentes níveis de gravidade, mas dificilmente se traduzirá em danos morais indenizáveis. Dificilmente podemos falar hoje em integridade à vida sentimental e autodeterminação sobre os sentimentos próprios, como defende o português Capelo de Souza. Mas é inegável que a tutela jurídico-civil se justifica quando as repercussões são graves e lesivas ao equilíbrio psicológico, emocional, social do cônjuge traído, que violam clamorosamente os bens jurídicos, personalidade e honra. Carolina, a gente comentava um pouco mais cedo sobre as transformações de direito de família, especialmente o afastamento da ideia de culpa
né? Então, é muito forte hoje na doutrina do direito de família afastar qualquer ideia de culpa, principalmente para fins de dissolução da sociedade conjugal. Quais argumentos nós podemos ter hoje para admitir a responsabilidade civil por infidelidade virtual e ainda assim não ter uma revivescência da culpa, ou seja, ainda assim não remontar a culpa nas relações conjugais? É possível admitir a responsabilidade civil por infidelidade virtual sem trazer à tona a ideia de culpa? Acho que a Karenina saiu. Acho que a Karenina caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Karenina novamente. Um minutinho. Como todo mundo que nos acompanha sabe que isso acontece. Questões de conexão. Não tem jeito. Um minutinho que eu vou tentar chamar aqui a Karenina. Eu já vi que nós temos perguntas do Yuri Moraes. Eu vou passar a pergunta, Yuri, para a Karenina. Né? Yuri, inclusive, parabenizou a Karenina um pouquinho mais cedo. Também temos pergunta da Camila Cavalcante, que eu também vou passar para a Karenina. Camila, foi até um comentário que eu fiz logo no início da nossa transmissão, tá? Deixa só a gente conseguir aqui novamente chamar a Karenina Tito para que eu possa fazer as perguntas e a gente aí dá continuidade à nossa live. Só um minutinho. A Karenina ainda não aparece aqui para mim. Vou esperar um pouco para ver o que aconteceu com a conexão da Karenina Tito, tá? Obrigado, Antônio Carlos, que está parabenizando a doutora Karenina pela exposição. José Faleiros, que entrou também. Bom dia, Faleiros. Professor Nelson Rosenwald, que tinha entrado um pouco mais cedo também aqui na nossa live. Rafaela Nogaroli também tinha parabenizado a professora Karenina. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue novamente contato com a professora Karenina Tito, tá? Acontece esse tipo de situação. A Karenina ainda não conseguiu voltar. Ela em breve deve conseguir normalizar aí a sua conexão, tá? Deixa eu até mandar aqui uma mensagem para a professora Karenina para que a gente possa voltar a manter contato e dar continuidade à nossa live. Obrigado, bom dia, Faleiros, bom dia, Romualdo, Batista. Aproveitou aí também para a nossa pausa, né? A nossa pausa forçada. A gente, de vez em quando, a gente fica acostumado com esses problemas de internet aqui, mas aproveitou a pausa para parabenizar a Karenina. Obrigado também, Romualdo. Né? Estou tentando conduzir o trabalho aqui. Às vezes a internet, né, cria alguns obstáculos, mas a gente consegue, né? Obrigado. Bom dia, Nelson Rosenwald. Bom dia, Daniela. Bom dia, Juliano. Já mandei mensagem aqui para a Karenina. A Karenina deve ter tido algum problema de conexão. A gente vai tentar aqui novamente manter contato com a Karenina. Enquanto isso, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, enfim, algum comentário, assim que a Karenina voltar, eu vou, né, destinar um tempo especificamente para a pergunta. Como vocês sabem também, tem um sorteio do livro, né, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias, coordenado pelo professor Nelson Rosenwald e pelo professor Guilherme Martins. A gente também vai sortear hoje esse livro. De todo modo, fiquem aqui, ainda que a gente não consiga novamente contato com a Karenina, a gente faz o sorteio do livro. Então, quem tiver... Ó, a professora Karenina Tito voltou. Vamos ver se a gente consegue contato com ela. Já adicionei a professora Karenina Tito. Professora Karenina, tudo bem? Olá, tive uma falha aqui, um problema. Vitor? Oi, tá me ouvindo? Oi, Vitor. Tive uma falha aqui Agora estou ouvindo, peço mil desculpas, tive uma falha aqui na comunicação, Imagina. mas já está tudo bem. Imagina, problemas na internet. Professora Karenina, eu tinha feito uma pergunta, né,
sobre a questão da culpa, né? Eu comentava que a doutrina hoje do direito de família tenta afastar a todo custo essa ideia de culpa, principalmente para fins de dissolução do casamento. Como que a gente consegue, professora Carolina, afastar essa revivescência da culpa, entender que não há mais culpa pelo término da relação conjugal e ainda assim defender a responsabilidade civil por infidelidade virtual? É possível conciliar essas ideias? Ou quais são os argumentos que a gente pode tentar apresentar para quem está nos assistindo agora, para que a gente não tenha esse retorno à ideia de culpa? Não, porque na verdade o divórcio ele deixou de ser antigamente era a questão principalmente que tem aquela questão da tese, da fragilidade, garantir que você não entrava com ações contra o seu próprio cônjuge, né? Então, deixou de existir isso e o divórcio deixou de ser uma sanção para ser, na verdade, uma solução. Então, se você antes acontecia uma infidelidade conjugal, aquilo ali era considerada culpa, um motivo para se divorciar, e hoje não. A questão da responsabilidade civil do casamento, você olha assim a questão da ofensa à honra, aos direitos de personalidade, como foi falado, aquela questão do clamor social. Então não está mais associada à questão da culpa, não é a culpa, é a questão de quem ofendeu realmente os seus direitos de personalidade, quem provocou uma lesão ao seu direito de personalidade ou ao seu psicológico, certo? Não tem ligação realmente com a culpa. Carolina, a gente tem algumas perguntas aqui de quem está nos assistindo. A primeira é da Camila Cavalcante, que perguntou se em relação à imposição de multa por infidelidade nos pactos antinupciais, se teria validade essa imposição. Em relação à responsabilidade civil? Isso, porque, se é possível... Se é possível, eu não entendi muito bem a pergunta. Se é possível você... Se é válido impor multa, ou a cláusula, né? Acho que o que ela está se referindo aqui à multa seria a própria ideia de cláusula penal, né? Fazer uma pré-liquidação da indenização por infidelidade nos pactos antinupciais. Sim, porque a questão dos pactos antinupciais, se você já atrela a questão da infidelidade a uma multa, você já está ali pré-estabelecendo já está fazendo ali o seu contrato. Agora, é lógico que, na minha opinião, se você, posteriormente, já está estipulando ali a questão da multa, uma multa contratual. Agora, é lógico que, além dessa questão da infidelidade, se o cônjuge sentir que realmente teve um abalo da sua reputação moral, por exemplo, dentro de uma vida social, nada impede que ele também ajuize uma ação de responsabilidade civil, independente da questão da multa, do pacto. O Yuri Moraes, Carolina, perguntou se o que você estava apresentando e defendendo antes, se também se enquadra nas uniões estáveis homoafetivas. Olha, a questão, quando eu falo casamento, é o casamento entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, certo? Agora, a questão, quando o casamento não foi falado ainda, quando você, no tocante à responsabilidade civil, se ela é aquela posição dualística, né? Se é uma responsabilidade civil contratual ou extracontratual, a base é o contrato de casamento. É um contrato de casamento. Então, por exemplo, os cônjuges nos termos da lei estão reciprocamente vinculados pelo dever de fidelidade, mas na hora do incumprimento ou violação desse dever, se pode dar algum tipo de ilicitude contratual ou extracontratual, a base é o contrato de casamento. Então, por exemplo, por um lado, existem os deveres conjugais que terá de haver previamente um contrato que formalize o casamento, o que nos levaria o quê? A pensar num tipo de responsabilidade até contratual pela violação do dever de fidelidade conjugal. Só que isto é uma ilicitude por violação dos deveres contratuais. Agora, exemplo, a maioria da doutrina portuguesa defende a possibilidade de haver uma responsabilidade civil contratual pela violação
dos deveres conjugais, e esse ponto de vista parte da tese de que são indenizáveis todos os danos resultantes da violação dos deveres conjugais, pondo então fim àquela questão que nós discutimos anteriormente da fragilidade da garantia e ao princípio da imunidade interconjugal que vigoraram em anteriores períodos da história. Então, no caso de uma união estável, lógico que cabe a responsabilidade civil também, não responsabilidade civil por parte conjugal. Caberia uma responsabilidade civil, sim, pela questão de uma violação de um direito de personalidade, porque, de qualquer forma, você tem uma união, um compromisso com outra pessoa, mas você não pode ir pela questão das características de um contrato de casamento. Agora, o que eu defendo, o que é defendido, só para complementar, é que há uma outra corrente, que a doutora Mafalda Miranda Barbosa defende, é que essa questão da indenização dentro do casamento é a responsabilidade civil extracontratual. Por quê? Porque o comportamento que viola direitos de personalidade, que é a causa da ilicitude, afasta essa responsabilidade civil contratual, porque entende-se que esses deveres conjugais não são autênticos deveres jurídicos, mas uma categoria diversa. Então, ela considera, por exemplo, que a fidelidade como um direito pessoal familiar. A partir do casamento, olha só, a partir do casamento, surgem o quê? Direitos pessoais familiares. Poderes, deveres com eficácia absoluta, enquanto dimensões de direito de personalidade que são específicos da comunidade familiar. Então, é o seguinte, a lesão poderá desencadear exclusivamente as regras da responsabilidade civil extracontratual por violação dos direitos absolutos do cônjuge lesado. Karenine, é comum a gente identificar duas modalidades de responsabilidade civil, né? Uma espécie de regime dual, né? Regime dualista. Tanto a responsabilidade pelos fatos ilícitos, ou também chamada de extracontratual, que aí, né, a gente até diz que é uma violação a direitos absolutos, e também uma responsabilidade obrigacional ou contratual, que resulta do incumprimento de obrigações derivadas de uma fonte de direito, que no caso é o contrato de casamento, se a gente pudesse aqui já delimitar o nosso tema. Diante desse regime dualista, onde se enquadra o regime da responsabilidade civil por infidelidade conjugal? É exatamente como nós conversamos anteriormente, que é uma responsabilidade civil extracontratual, porque os comportamentos que violam os direitos de personalidade. A própria Mafalda, ela defende como são os deveres pessoalíssimos. Tem uma característica de direito pessoal familiar, diferente de um contrato obrigacional. O casamento ele é visto, primeiramente, como um contrato pessoal. Isto é, como um compromisso de expectativas pessoais que afetam o estado das pessoas que o celebram. Considerando que a comunhão de vida trazida pelo matrimônio não anula a personalidade de cada um dos cônjuges, mantendo, nesse sentido, os seus direitos de personalidade. Então, você vai pela via extracontratual. Agora, é muito interessante também, Vitor, essa questão da responsabilidade civil é como você prova. Porque a questão de você provar o dano numa ação de responsabilidade civil não é difícil. Você anexa um laudo psicológico, você prova através de testemunhas, mas conseguir a prova de uma infidelidade é que é o mais complicado. Então, nesse sentido, nós temos que entrar no âmbito da teoria da prova. Ela é documentada o quê? Geralmente por via de comunicações eletrônicas, colocando questões do ponto de vista da proteção da privacidade do cônjuge fiel. Então, surge aquela pergunta: é legítima a utilização de uma prova ilícita obtida pelo cônjuge lesado para fazer valer a sua pretensão indenizatória? E o processo civil se depara com esse problema, porque face à obtenção de provas ilícitas na ação de responsabilidade civil por violação
do dever de fidelidade conjugal. Particularmente porque você tem que ter a intromissão no celular, no laptop, no tablet do cônjuge lesante, onde consta o registro da infidelidade virtual. Então, a questão é saber se é legítima a utilização dessa prova ilícita obtida pelo cônjuge lesado para fazer valer a sua pretensão indenizatória. Então, vamos imaginar o seguinte: por um lado, nós temos o cônjuge lesado. Ele instaura uma ação de responsabilidade civil fundada pela violação dos deveres conjugais de fidelidade. Aí ele junta para o efeito um meio de prova obtido de forma ilícita. Ou seja, há um meio de prova que pré-constituído, que pressupõe a violação dos direitos de personalidade, a violação dos direitos constitucionais do cônjuge infiel. Esse meio de prova, ele poderá traduzir-se em e-mails, fotografias, gravações audiovisuais que façam prova da infidelidade. Aí vem, por outro lado, o cônjuge infiel e diz o seguinte: não, essa prova é inadmissível, por se tratar de uma obtenção de uma prova que implicou a ofensa dos meus direitos fundamentais. Então, o direito o quê? A reserva da vida privada, a imagem, o direito à palavra, a inviolabilidade de suas comunicações pessoais. Então, nessa questão, temos um problema que nos remete o quê? Para a relação entre a verdade, o processo civil e as garantias constitucionais. Então, primeiramente, podemos escolher algumas teorias que são a favor e contra a questão da prova ilícita. Então, dificuldade de obter provas diretas da infidelidade. É notório que o cônjuge que é lesante, ele não vai confessar no tribunal que realmente teve uma relação extraconjugal. Então, você não espera essa confissão. E a dificuldade também de obter provas diretas da infidelidade poderá associar também a questão testemunhal. Você imagina que o dever de fidelidade possa ser entendido hoje em dia como uma matriz afetiva, não só sexual. E dificilmente alguém terá a oportunidade de testemunhar concretamente o que aconteceu. Então, não é nenhuma surpresa, diante da dificuldade em obter uma prova direta da infidelidade, face o grau elevado de suspeita, o cônjuge procure obter um meio de prova violando os direitos constitucionais do outro cônjuge. Então, é verdade que poderá admitir-se mais facilmente uma prova ilícita mediante a intromissão nos meios de comunicações pessoais, seu conhecimento ou consentimento do cônjuge. Então, de qualquer forma, nós temos um problema. Como se faz prova da conduta ilícita? Então, como dificilmente a obtenção da prova terá o consentimento do cônjuge infrator, resultante eventualmente de uma prova ilícita, que temos vindo a discutir, fica a certeza de que a prova ilícita pode muito bem ser a única forma de se conseguir uma indenização pelos danos causados pela infidelidade. Até porque a reconstituição natural não é possível, né? Quem causa esse dano são irreversíveis. Agora, também, por outro lado, podemos pensar o seguinte: não, se vamos admitir essas provas ilícitas, o cônjuge infiel também tem os seus direitos constitucionais e civis, que devem ser respeitados e tutelados pela ordem jurídica. Então, nós temos que ter o quê? Na verdade, um juízo de ponderação, prevalecer um juízo de ponderação. Seus direitos podem prevalecer sempre que esteja em causa uma prova ilícita de uma ligação virtual, sexual com terceiro. Então, não se justificaria, por exemplo, que o cônjuge lesado violasse o domicílio conjugal como um quarto de hotel para recolha de elementos probatórios do computador do cônjuge. Mas já se justificaria se esse computador fosse da família, dentro da casa realmente da morada. Então, o que nós temos que fazer é que também no Brasil não podemos deixar de fazer aqui uma referência que a Constituição Geral não assume, não concorda com a questão das provas ilícitas. Agora, alguns autores, como, por exemplo, Fred Didier, no Brasil, ele já defende. O exemplo dado é precisamente a diferença entre a captação de imagens em via pública e da captação em um local privado. Se a captação de imagens é feita dentro do quarto de um hotel, ou
ou dentro do apartamento do amante, ou em qualquer outro local, resguardando a privacidade do casal, pode ser admitida, assim. E agora eu quero deixar a nota final, em relação à teoria da prova. Impõe-se uma ponderação dos interesses. De acordo com o princípio da proporcionalidade, sobretudo se a descoberta da verdade só puder ocorrer através da prova ilícita. É o critério que autores brasileiros eles defendem. Costumam denominar a imprescindibilidade. A circunstância que estamos perante pessoas unidas matrimonialmente não esvazia os direitos de personalidade ou o direito à reserva à intimidade da vida privada. Mas pela própria natureza das coisas, esses direitos são atenuados pela intensidade da relação interconjugal. Então, se o cônjuge lesado procurou obter licitamente a prova sem sucesso, acabou não tendo outra alternativa, trata-se de não teve outra alternativa a não ser violar as garantias constitucionais, essa prova pode ser admitida. Trata-se de um recurso probatório insubstituível com vista à demonstração dos fatos, efetivando o direito à reparação e a tutela jurisdicional efetiva. Então, por outras palavras, a ilicitude da obtenção da prova pode ser justificada sempre que o cônjuge lesado dificilmente poderia comprovar a realidade dos fatos de outra forma. Então, assim, asseguramos o direito à indenização dos danos causados com a violação do dever conjugal de fidelidade por infidelidade virtual. Carolina, só com base no que você está falando, o Yuri fez uma pergunta que, apesar de talvez você já ter respondido, só para não deixá-lo sem uma resposta, ele disse que, como meio de prova ilícito, angariado em eletroportáteis de uso pessoal, muitas vezes protegidos por senha, se isso não seria uma invasão de privacidade e, por causa disso, se isso não geraria uma lesão ao cônjuge infiel. Sim, é aquela questão, a violação também dos direitos constitucionais. Agora, você tem que fazer o princípio da ponderação, da questão do que é maior, a questão do desenvolvimento da personalidade do cônjuge que foi traído ou a questão das garantias constitucionais do cônjuge que lesante. Agora, nesse caso, mesmo que não tivesse a senha, um celular é algo pessoal. Aquela prova seria considerada ilícita. Mas se o cônjuge não teve uma outra forma de conseguir a prova, se era realmente a última condição, como naquele exemplo daquela ação em que a esposa pegou os e-mails, ela não tinha outra solução, é a última ratio, como falo, essa prova poderia servir, sim, de ser admissível como prova da infidelidade. Mas no Brasil é considerada ilícita, uma prova ilícita. Claro. Carolina, só para a gente também já ir fazendo aí nossas colocações finais. Fantasia erótica com terceiros no espaço virtual, isoladamente, elas são suficientes para gerar um dano moral indenizável? Não, como a questão que nós discutimos, uma fantasia, apenas uma fantasia erótica não é suficiente. É um mero de sabor para o outro cônjuge. Você realmente tem que violar, você tem que mostrar que houve uma ofensa à sua integridade moral. Agora, imagina se um vídeo, digamos, essas discussões em chats, né? Ou então essa troca de fantasias eróticas vai parar numa comunidade social. E isso realmente causa um grande abalo à imagem do cônjuge que foi lesado. Aí sim, nós podemos falar numa responsabilidade civil por quebra do dever de fidelidade, mesmo na esfera virtual. Por quê? Porque houve houve uma ruptura só do lar conjugal, foi para a esfera social. Carolina, eu acho que é sempre um tema bem sensível quando a gente fala da quantificação do dano moral, principalmente dentro do campo da infidelidade virtual. Existe algum parâmetro, algum critério para fins de quantificação? E seguem os critérios de quantificação de uma violação do dano à honra, né, dentro da esfera dos direitos à personalidade?
como que é possível encaminhar um pouco esse tema com relação à quantificação desse dano em virtude de infidelidade virtual? Bem interessante a questão do cômputo da indenização. O que nós temos que procurar perceber é o seguinte, Vitor: quais são os danos que o lesado não sofreria se não fosse o ato de infidelidade? E que danos serão efetivamente ressarcíveis? Então, nós vamos ter que ver, em primeiro lugar, a questão, lógico, danos patrimoniais, danos morais. Danos patrimoniais não é difícil, porque ele é uma coisa que se quantifica. Por exemplo, no caso, o cônjuge lesado precisou fazer sessões de terapia ou tratamento psicológico. Então, tudo isso tem como se auferir realmente um valor. Não é tão complicado. É a questão do dano moral, sofrimento, desgosto, né, de saber que a pessoa que você estabeleceu um vínculo teve uma ligação amorosa. Então, esse critério vai depender de caso para caso, sendo que há pessoas que conseguirão aceitar melhor a situação, enquanto outras terão tendências mais depressivas, por exemplo, e poderão sofrer danos mais graves. E tal terá especial relevância, sobretudo, o lesante na tal condição. Então, nós podemos falar, lógico, já disse, dos danos patrimoniais, e vamos adequar essa violação, adequada à violação do dever de fidelidade. Um exemplo: devido à questão da insuficiência, é necessário uma fixação, indenização em dinheiro. O montante dessa indenização deverá ser o quê? Fixado equitativamente pelo tribunal. Por meios equitativos, exige o quê? Que o juiz tenha em conta não só a extensão do dano em si, mas também o grau de culpa do lesante, a situação econômica do lesado e outras circunstâncias relevantes para uma solução. É preciso repetir que a determinação do dano estará dependente de circunstancialismos no caso concreto. Por exemplo, olha, vamos imaginar um casal, como acontece muito atualmente, que vive postando em redes sociais, que vive muito bem, que tem uma relação sólida. É completamente diferente que se esse casal só vivia realmente um casamento de fachada, entendeu, Vitor? Então, vai depender de caso a caso, até porque cada pessoa tem uma recepção diferente de uma relação extraconjugal. Então, Carolina, para determinar. Sim, pode falar. Não, pode terminar, por favor. Não. Só para complementar, poderá considerar aquela questão dos fatores de cumplicidade do casal, o tempo de convivência, né, o tempo que estão casados e a questão da vida social. Agora, a análise é de cada caso concreto, é que vai realmente revelar que cada situação deve ser estudada cuidadosamente para se verificar a legitimidade e como quantificar o dano a ser reparado. Nossa última pergunta da live, por causa do nosso tempo, Carolina. O Juliano perguntou se... ele falou assim: no Brasil, o STJ afastou a responsabilidade civil do cúmplice de adultério, o amante, por ser estranha a relação jurídica existente entre o casal. Esse tema já foi enfrentado no judiciário português? Pergunta o Juliano. Não, eu não tenho a questão de saber realmente algum caso concreto, eu não sei. Mas é discutida também a relação do... É afastada em relação ao terceiro, porque exatamente você toda uma discussão, porque o contrato de casamento é entre as partes. Então, o que tem que ser discutido é como é que você pode cobrar de um terceiro que não faz parte do contrato de casamento essa indenização. Então, realmente, no direito português, ele também não é aceito. Agora, gostaria de fazer algumas notas conclusivas sobre essa questão do Por favor, do Carolina, casamento. a gente tem 5 minutos. Pode fazer suas notas conclusivas. Pronto. Olha, no casamento, eu quero dizer que é mais do que são simples convenções sociais, certo? Ou regras jurídicas estabelecidas pelo Estado. Existe um elo de confiança entre duas pessoas e uma crença de uma vida partilhada. Para muitos, talvez até eterna.
Então, desde sempre existiu o quê? A união entre duas pessoas com o objetivo principal de constituir uma família. E devido à união entre pessoas, surgiu o Instituto do Casamento como meio de formalizar as relações. Mas o casamento, além dos aspectos jurídicos, engloba exigências no cumprimento de deveres recíprocos que resguardam valores pessoais, morais e sociais. Basta pensar na violação desses deveres, como, por exemplo, o dever de fidelidade, resulta em certos prejuízos pessoais que poderão trazer máculas irreversíveis e tornar insuportável a vida comum. Assim, o casamento, ele também tem que ser visto, primeiramente, como um contrato pessoal, um compromisso com expectativas pessoais que afeta o estado das pessoas que o celebram. E isto, considerando que a comunhão de vida trazida pelo matrimônio não anula a personalidade de cada um dos cônjuges, mantendo, nesse sentido, os seus direitos de personalidade. E a partir daí, a natureza pessoal do casamento, que aderimos à ideia dos deveres de natureza pessoalíssima. Na verdade, legalmente, os cônjuges são vinculados pelos deveres de respeito, fidelidade, coabitação, cooperação e assistência. São deveres recíprocos, tal como exige o princípio da igualdade dos cônjuges. Então, subscrevendo aqui as ideias da minha orientadora, Mafalda Miranda Barbosa, a responsabilidade pessoal e a solidariedade, conjuntamente, tornam o Instituto do Casamento e os respectivos deveres conjugais um instrumento de realização pessoal e da personalidade. Então, nesse sentido, o direito de família contemporâneo não deve admitir a tese da fragilidade de garantia. A violação dos deveres conjugais é ilícita e deve assumir a relevância no campo da responsabilidade civil. E, de fato, assume. Então, independente das posições doutrinárias, não podemos deixar de dar relevância jurídico-civil em termos amplos aos deveres conjugais de fidelidade. Os danos resultantes da sua violação ilícita e culposa são indenizáveis, seja por via da responsabilidade civil contratual, seja pela extracontratual. E no que diz respeito à prova dos fatos e a admissibilidade da prova ilícita da infidelidade virtual, é essencial a ponderação de interesse de acordo com o princípio da proporcionalidade. Então, considerando que a descoberta da verdade, ela só pode ocorrer, na maior parte das vezes, através de uma prova obtida ilicitamente. E essas minhas conclusões. Eu espero que tenham gostado, tenham sido úteis, eu tenha conseguido responder as perguntas. Quero aí agradecer mais uma vez meus colegas, amigos que participaram da live. Agradecer a você, Vitor, pelas perguntas e pelo interesse ao tema, e em especial ao querido professor Nelson Rosenwald e ao Iberto. Carolina, só porque a gente tem 2 minutinhos, eu queria que você falasse o número de 1 a 22, por favor. 1 a 22. 10. 10, deixa eu ver quem. 1, 2, 3. A Aline Nayade, você acabou de ganhar uma obra coletiva do IBERC. Por favor, mande depois seus contatos aí para o nosso direct, Aline Nayade. Você ganhou uma obra Responsabilidade Civil e Tecnologia e Novas Tecnologias. Agradecer ao Faleiros, ao professor Nelson Rosenwald, ao Romualdo Batista, todos eles aqui, todos parabenizando. Karenina, e também fica aqui. Olha, abraço a todos, abraço, Faleiros, Romualdo, professor Nelson, obrigada pelo convite. Muito feliz em ter participado da live. E obrigada por fazer, Vitor. Tem outro número de sorteio? Oi, perdão, Karenina? Tem outro número para sorteio? Você falou o número 10, então foi a Aline Nayade que ganhou. Pronto. Ok. Bom, Karenina, muito obrigado. Antes que a nossa live caia, agradeço muitíssimo. Tenha um ótimo dia. Agradeço e peço desculpas por aquela interrupção. Imagina, acontece, faz parte da live, tá bom? Abraço. Obrigado, Karenina. Um abraço, muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima semana. Na próxima semana a gente vai ter a live com a condução da Rafaela Nogaroli, que vai conduzir com o Eduardo Dantas sobre responsabilidade civil médica no tratamento de dados pessoais sensíveis. Até semana que vem, gente. Até mais, Karenina. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, obrigada.